A prática da espionagem consiste no ato de obter de forma clandestina informações sigilosas de posse de um governo, uma entidade ou um indivíduo. A chamada Guerra Fria entre Estados Unidos e a antiga União Soviética figura na história como um dos marcos da espionagem. Mas a espionagem permanece até hoje, mesmo condenada por alguns países, e continua na base de grandes escândalos envolvendo vazamento de dados e informações sigilosas. A espionagem e os limites na segurança nacional foi tema de debate entre alunos e professores do curso de Relações Internacionais aqui na Univale. E esse tema está na pauta do Viva Voz de hoje, que está no ar pela rádio e também pela TV Univale. Hoje quem me acompanha é a acadêmica de jornalismo Luana Morim. Boa tarde, Liz, e boa tarde para você que está acompanhando o Viva Voz pela rádio e também pela TV Univale. Lembrando que você pode acompanhar nosso programa através do nosso Facebook, facebook.com/vivavoz, ou também pelo nosso Twitter e Instagram, @VivaVozUnivale. Bom, nossos convidados de hoje são dois professores do curso de Relações Internacionais. Professor Rodrigo Milindre Gonzalez, da disciplina de Negociações Internacionais. Bem-vindo ao programa, professor Obrigado, Rodrigo. boa tarde. Temos também o professor Marcos Vinícius Viana da Silva, também docente no curso de Relações Internacionais, nas disciplinas Organizações Internacionais, também Direito Internacional. Obrigada pela participação. Boa tarde, muito obrigado pelo convite. Bom, professores, o tema já adiantei aqui na abertura, né? Espionagem e os limites na segurança nacional. Qual a importância dessa discussão dentro do curso de Relações Internacionais? O que vocês discutiram, que dá para pontuar alguns temas que foram levantados nesse debate? Bom, o que nós buscamos pontuar dentro do nosso debate são duas coisas principais e distintas. A necessidade da espionagem, primeiramente, em virtude da instabilidade do sistema, as ameaças, terrorismo e muitas das coisas da pauta de segurança internacional. E segundo, até que alcance a espionagem, ela é benéfica para os países, porque nós temos uma espionagem no sentido bélico, buscar o inimigo ou saber o que o inimigo faz. Agora, muitas vezes essa busca pelo inimigo passa os limites e já começa a comprometer a sociedade civil como um todo. Sim, é interessante a gente também pontuar que quando a gente traz para o debate espionagem, muitas vezes as pessoas ficam presas numa relação de espionagem, numa relação exclusivamente de Estado para Estado ou de Estado para o medo do armamento do outro Estado. E que a gente também conseguiu debater bastante na semana passada foi a relação de, às vezes, o espionado é o indivíduo para saber o que o indivíduo pensa, ou às vezes a empresa para ter ideia daquilo que a empresa vai projetar para o futuro. Às vezes um Estado espiona um país como o Brasil, que às vezes não representa uma ameaça no campo da guerra internacional, mas sim tem ideias criativas e inovadoras que podem ser, de certa forma, roubadas e serem reproduzidas de um país para o outro. Ou até o potencial, como o Marcos citou, o potencial que a nação tem. Nós, por exemplo, tivemos o caso da espionagem dos Estados Unidos no Brasil. Jazidas de petróleo, a exploração em águas profundas, água doce, as riquezas da própria Amazônia. Tudo que o país tem de riqueza, de valor agregado, isso se torna cobiça por parte dos outros, principalmente quando você tem uma ausência de alguns. No caso do petróleo, claro, e água doce, que são as próximas bolhas, digamos assim, de conflito internacional. Certo. E, bom, além desse debate, como que vocês, como professores, trabalham esses temas dentro do curso de Relações Internacionais? Na verdade, nas matérias que eu leciono duas disciplinas, né? No direito internacional, a gente busca entender até que ponto o direito acaba se ocupando por cuidar desse conteúdo. E apesar do direito internacional não tutelar muito claramente o que pode não ser e o que não pode ser feito dentro da espionagem, a gente acaba se ocupando também do direito interno para compreender que o Brasil praticamente não legisla nada sobre espiar alguém. Então, na verdade, a gente acaba por compreender que na nossa legislação brasileira, a não ser que a gente esteja em guerra com algum país, e aí, nesse caso, existe algum tipo de punição, não existe o crime de espionagem. Certo. Em organizações internacionais, talvez isso o Milindre até vá falar de maneira mais clara, a gente consegue entender que existem organizações que são criadas para que isso não aconteça. Então, organizações internacionais de segurança, exemplo da ONU, que talvez seja mais conhecida, serve exatamente para que eu não precise executar a espionagem de um país no outro. Mas, na prática, o que a gente consegue perceber é que as organizações, apesar de idealmente terem um propósito bastante
positivo e dever cumprir o seu papel, percebe-se que os estados, principalmente as potências, entendem que a espionagem é necessária e a praticam. Então, na prática, é preciso talvez que crie essa consciência no acadêmico e na população brasileira como um todo, de que, apesar do mundo teoricamente ser belo, na prática ele não necessariamente é, nesse campo também. Com certeza. Isso é verdade. E dentro do campo das negociações internacionais tratando de espionagem, eu busco trabalhar como é que a espionagem industrial afeta o desenvolvimento dos estados. Isso é um ponto tocante. Nós relacionamos espionagem só no fato bélico. Agora, tem países muitas vezes buscando a espionagem para tirar segredos industriais e ter uma competitividade, um desenvolvimento muito maior, que é o caso da China, por exemplo. Que houve um caso de roubo de documentos por parte de hackers chineses nos Estados Unidos para o desenvolvimento de armas, helicópteros, embarcações militares, aviões e assim por diante, que poupou o Estado chinês bilhões de dólares e anos de pesquisa com a simples tomada desses dados dentro de um servidor. Bom, nossa produção descobriu que a espionagem é uma prática que vem sendo utilizada desde a antiguidade, né? E segundo o general chinês Sun Tzu, no seu livro A Arte da Guerra, que vocês bem devem conhecer, ele diz o seguinte: os líderes brilhantes e os bons generais que consigam ter bons espiões vão ter muitos êxitos, né? Só para citar uma passagem aí do livro, né? Então, vocês concordam que a espionagem pode ser uma maneira também de garantir segurança dentro de uma nação? Como é que você pensa isso, Rodrigo? Bom, é uma maneira clara de garantir a segurança. O modus operandi do terrorismo, por exemplo, alterou muito. Nós tínhamos, por exemplo, os ataques de 11 de setembro, uma organização muito estabelecida, com um comando, com uma liderança, uma articulação muito clara, que era a Al-Qaeda, com treinamentos, ameaças, e aí o ataque. No caso, o 11 de setembro, em grande escala, as Torres Gêmeas, o Pentágono. Agora, o modus mudou. Nós temos o Estado Islâmico, o qual tem lobos solitários, operadores da sua ideologia, do seu pensamento, que são ativados de maneira muito simples. Estou contra aquilo lá. E simplesmente faz e concreta o ataque. Sem a necessidade de treinamento, um conhecimento especializado em bombas. Muitas vezes, por exemplo, o ataque a Paris. Foi só entrar num clube e atirar. Um ataque em Londres recentemente, um artefato explosivo. Tinha uma questão mais tecnológica dentro do artefato. Mas o modo como ele operou, a Al-Qaeda em 11 de setembro e agora o Estado Islâmico, é muito distinto. E você, como Estado, saber como é que esses grupos operam, ou saber como esses grupos estão trabalhando, é crucial. Até houve um atrito entre revelações feitas pelos Estados Unidos e a Rússia, em virtude de que os Estados Unidos contam com parceiros de outros estados infiltrados dentro do Estado Islâmico, conseguem perpetuar a maneira como serão os ataques. E isso motivou ataques como houve aproximadamente um mês atrás, da mãe de todas as bombas. A mãe de todas as bombas foi através de uma informação revelada por um infiltrado, aliado estadunidense, dentro das fileiras das bases do Estado Islâmico. Então, para o Estado conhecer e saber o que o outro está pensando, o que quer fazer no mundo, é crucial para manter a segurança, digamos, estável, manter o sistema equilibrado. Bacana. E bom, mas falando em tudo isso, a espionagem é importante, né, para garantir essa segurança no país. Mas, professor Marcos, até que ponto a espionagem pode ser considerada uma prática saudável? Na verdade, se a gente for parar para pensar numa relação em que os estados não teriam medo uns dos outros e que existiria uma livre concorrência de mercado e uma livre concorrência de construção de nação, a espionagem se demonstra um meio bastante não salutar à convivência dos países. Porque à medida que eu vivo temendo o outro, que o outro vive me temendo, a gente dificilmente poderá cooperar em alguns assuntos. E provavelmente os estados que realizam espionagem em maior escala, eles acabam estabelecendo relações só com estados que eles já previamente sabem que serão seguros numa perspectiva de futuro. Agora, se a gente for parar para pensar numa outra relação, muitas vezes a espionagem é o que garante que o Estado individualmente continue saudável.
né? Os Estados Unidos sabendo, exemplo, que a Petrobras havia investido em lugares que eram inadequados, que haviam, obviamente, desvio de dinheiros, previu a sua própria população, ou parte da sua população, olha, não compre ações da Petrobras, não invista no Brasil, porque o Brasil vai quebrar daqui a 3 meses quando descobrirem aquilo que a gente já sabe hoje, que lá é segredo, mas aqui já está espionado. Então, individualmente, é extremamente saudável. Agora, coletivamente, é negativo, porque você acaba, às vezes, descobrindo do outro antes que a sua própria população descubra. Gente, vamos analisar alguns fatos bem recentes. Bom, na semana passada, o ex-diretor do FBI, o James Comey, prestou depoimento no Comitê de Inteligência do Senado dos Estados Unidos e acusou o presidente Donald Trump de mentir e difamar, de tentar dar-lhe, estou fazendo umas aspas aqui, dar-lhe diretrizes e até de querer obter algo em troca de mantê-lo no cargo, né? Todo mundo acompanhou isso, nos Estados Unidos era a grande atração, né? Que análise vocês fazem sobre esse caso, Marcos? Acho que assim, os Estados Unidos é com certeza o país que mais tempo e com mais força e dinheiro investe em espionagem. Então, a Guerra Fria fez com que Estados Unidos, principalmente, foi aquele que acabou saindo sobrevivente da Guerra Fria, tivesse continuidade no êxito do investimento militar no assunto. E a gente tem uma percepção que é bastante diferenciada entre Estados Unidos e Brasil, que é a relação nos Estados Unidos, as pessoas que fazem parte do governo, via de regra, elas têm um estabelecimento patriótico com o governo americano, que nosso aqui normalmente não existe. Então, as pessoas não são partidárias daquele líder, elas são daquele país. Então, elas são extremamente nacionais, então elas não aceitam mudarem a sua própria opinião ou o seu próprio modus operandi por conta de uma solicitação. E isso, que para nós às vezes não é tão fácil de compreender, faz com que às vezes as pessoas não se dobrem, que é bastante evidente neste caso. E também é interessante compreender que a população americana, ela não aceita ser espionada. Pois é, tem mais isso. Mas ela aceita muito pacificamente espionar os outros. Uhum. Então, os Estados Unidos, quem quer que NSA, CIA, quem quer que seja, observar o mundo todo é extremamente tranquilo. O aval da população existe para isso. Espionar o próprio povo americano não é assim tão fácil para o próprio povo. Então não existe, até porque o direito é falho nesse sentido. O direito não pune o americano por espiar o brasileiro, mas pode punir o americano por espiar o americano, porque é um processo interno. E então, as pressões que sofrem, às vezes, internamente nos Estados Unidos, revelam essa preocupação que o próprio povo tem e que as pessoas têm em relação ao próprio governo, que às vezes não tem em relação aos outros. Bom, e tudo começou então quando o presidente Donald Trump demitiu o diretor do FBI, James Comey, por conta da forma como Comey tratou do escândalo do ano passado envolvendo e-mails da então candidata presidencial democrata Hillary Clinton. Professor Rodrigo, como compreender então estes fatos, né? E de que forma fatos como esse prejudicam a relação dos Estados Unidos com os outros países? Bom, no caso da espionagem com os e-mails da Hillary Clinton, invasão nos servidores, há indícios que partiu por parte de hackers russos. Então, tem pessoas que podem acreditar que seja um reavivamento da Guerra Fria, um retorno daqueles dias de temor entre as duas maiores potências que tinha no globo. Agora, mostra um alcance distinto, que como a espionagem, ou como a cyberespionagem, por assim dizer, de maneira mais clara, afeta os interesses político-partidários e os interesses da nação. Porque não foram revelações ao ponto de dizer, olha, ela está caminhando na rua. Não, foram as violações à privacidade dos seus e-mails. E ainda expor isso à mídia, expor isso à sociedade estadunidense. E afeta a que ponto os Estados Unidos, ou as agências de espionagem, NSA, a CIA, conseguem influenciar os processos políticos dos estados. Porque se conseguiram invadir as contas da Hillary Clinton, no que a gente acredita, assim, no sentido comum, de que é uma das nações mais protegidas e mais seguras digitalmente, como esse tipo de dados podem ser utilizados em outros estados. E aí começa, alguns podemos chamar de paranoia ou pensamento,
Até que ponto os Estados Unidos podem influenciar as próximas eleições nos continentes e nos países, em prol dos seus interesses, não dos interesses dos seus respectivos nacionais. Ótima reflexão para a gente parar um pouquinho e daqui a pouco voltar a conversar. A gente já volta aqui no Viva Voz falando de espionagem, segurança nacional, enfim. Daqui a pouquinho a gente continua. Isso aí, já estamos de volta conversando hoje com 2 professores do curso de Relações Internacionais aqui da Univale, professor Rodrigo Milindre Gonzalez e também o professor Marcos Vinícius Viana da Silva. E bom, professor Marcos, existe alguma lei no Brasil que proíbe práticas de espionagem hoje? Bom, então, existem basicamente 3 grandes leis que vão estar relacionadas com espionagem. Então, no Código Penal Militar, a gente tem, da década de 80, a gente tem uma lei que proíbe, então, que exista espionagem durante o período de guerra, que poderá, inclusive, gerar a pena de morte. A nossa Constituição prevê que pode acontecer casos de pena de morte em caso de guerra declarada. Então, essa seria uma possibilidade. Mas isso só se aplicaria em caso de o Brasil ter uma guerra declarada a alguém, que não é o caso, não me parece ser o caso, ao menos não no futuro próximo. Se não isto, a gente possui a Lei de Segurança Nacional e o Código Penal Comum, que vai estar recriminando você sobrevoar o espaço aéreo brasileiro fotografando, que vai estar recriminando você fazer a invasão do e-mail de alguém, a invasão da correspondência de alguém, mas que na verdade são itens secundários que geram penas, via de regra, pequenas, que não têm o intuito de frear a espionagem, e sim uma pessoa normal que acaba invadindo a correspondência do outro, que pega uma carta, que acaba hackeando um e-mail, e não um processo global de espionagem. Então, nesse sentido, o direito acaba não se preocupando com muita força a tutelar esse assunto. O professor Rodrigo comentava no intervalo sobre uma nova legislação nos Estados Unidos também, que modifica um pouco essas relações lá, né? Qual é o aspecto, professor? A partir do dia 23 de maio, que foi publicada, toda pessoa que for solicitar o visto estadunidense, se ela representar uma ameaça, poderá ter suas redes sociais vasculhadas. Instagram, o Facebook, até o próprio WhatsApp, que mesmo que aqui a gente não consiga quebrar a criptografia, a NSA já conseguiu quebrar a criptografia do WhatsApp. Criado lá, não tem muito mistério da coisa. E se essa pessoa representa uma ameaça ao país, pode ter seu visto negado. E isso já implica na capacidade dos nacionais nos deslocamentos. Porque muitas vezes você pode ter um voo em direção à Europa, no qual tem uma escala nos Estados Unidos, e você não pode embarcar nesse voo, porque já primeiramente vai ter seu visto negado. E de maneira, em segundo plano, se é a tua única alternativa, já nem consegues embarcar mais no avião. Eu acho interessante complementar o Rodrigo para dizer que a gente, quando pensa em espionagem, às vezes acaba imaginando que alguém nos observa sem que se sinta a presença do observador, ou sem que se pense que está sendo observado, talvez de maneira até mais ampla. E muitas vezes a fonte da informação da espionagem é dada de maneira gratuita por nós. Então, várias teorias explicam que várias redes sociais, a internet como um todo, na verdade é uma disseminação que não foi criada de maneira gratuita. É um processo para que você alimente o sistema. Então, alguém pode quebrar o seu e-mail, alguém pode entrar na sua conta do WhatsApp, alguém pode ver as mensagens que você troca através do Instagram. Mas a maioria da vida da maioria das pessoas, na verdade, é praticamente aberta, porque as redes sociais forçam que você vá num lugar, poste a foto, marque o lugar, marque a temperatura, marque com quem você está. Então, um pouco da sua vida é investigada sem você saber, no sentido de invadir a sua privacidade. Outro pouco, a sua privacidade você mesmo abre para o universo. E quando você abre, na verdade, cerca de 80% da informação já está livre. Só que ninguém fica compilando isso. Mas se você parasse para investigar a vida de alguém e você passasse 5 horas a fio no Facebook da pessoa, no Instagram, vasculhando, você descobriria muita coisa que ela até julga ser segredo. E até um certo ponto que a questão digital, ela está muito presente na nossa vida. Por exemplo, agora você tem 2 superioridades em maneira de telefone celular. Ou você tem o Android, ou você tem o sistema operacional da Apple. Ninguém vai ler todos os termos e o aceite de todas as coisas. Então, quantas vezes a gente está no Google, procura, tá caminhando, sugestões de restaurante. E às vezes tu pensa, mas eu tava com fome mesmo. Como se o Google lesse tua mente. Incrível ele. É incrível. Mas é porque nós estamos continuamente conectados. Sempre tá com o pacote de dados ligados ou Wi-Fi. Então a gente acaba compartilhando informações
O próprio Google sabe o que nós fazemos, o que andamos, gravando nossas conversas, e nós aceitamos aquilo numa tranquilidade. Por quê? Porque precisamos daquilo aí. Isso aí. Certo, e durante o debate, vocês também discutiram alguns episódios envolvendo o Wikileaks, um site dedicado a divulgar na internet informações sigilosas. Qual é a força que uma ferramenta como essa tem sobre a espionagem mundial? O senhor pode explicar, professor Marcos? Claro. Na verdade, esses sistemas que vazam informações, eles acabam trazendo vários choques à população que, de fato, não está tão conectada a esse processo. Várias informações vazadas no Wikileaks chocaram vários momentos o Brasil. A própria espionagem que estava sendo realizada contra o governo brasileiro acabou chocando a época a presidente Dilma, que se sentiu bastante lesada, até gerou um certo abalo nas relações entre Brasil e Estados Unidos durante um certo tempo. Isso é bom no sentido de que a gente consegue observar aquilo, mas na verdade de outro ponto evidencia uma coisa que países que trabalham com espionagem com mais afinco sempre souberam. Então, às vezes você não tem a noção da profundidade daquilo que já descobriram sobre você, mas que você tem ciência de que está sendo investigado, a maioria dos países já sabe. A contra-espionagem das próprias nações vai dizer, olha, essa informação provavelmente foi vazada, essa informação foi vazada. No caso brasileiro, acaba chocando mais o Brasil e a população, porque a gente não está nem um pouco preparado. Então, você vê uma pessoa que tem um notebook em casa, que ela coloca um adesivo em cima da câmera, você olha para ela e ri. Você é noiado. A pessoa foi ali, colou um adesivo, tá com medo de ser espionado pela NSA, pela CIA. Você é doido. E enquanto outras pessoas já têm cheio das 1000 regras no computador para exatamente temer esse tipo de coisa. Então, informação é importante, obviamente. Estamos aqui gravando um programa para mostrar isso. Mas nós não podemos depender que alguém, por boa vontade ou não sabe-se lá por quê, resolva vazar informações que a gente já deveria saber que são de posse de outros países. Agora, gente, outra situação recente foi uma declaração dada pela porta-voz da comunidade muçulmana, a Ahmadiyya Farooq Aftab, acho que é assim. Ela disse que a segurança é mais importante que a privacidade. Isso concordando, inclusive, com a primeira-ministra britânica, Theresa May, que também tinha afirmado recentemente que o Reino Unido vem sendo muito tolerante com o extremismo, né? Enfim, vocês concordam com isso? O que você acha, Rodrigo? Bom, em relação tolerável com o extremismo, há de se avaliar. Porque qual é o ponto tolerante? Você não vai permitir que tenha ataques terroristas toda hora no teu país. Agora, a tônica da segurança mudou ao ponto de que em 2003, 2004, nós temos a guerra ao terror, a intervenção no Iraque, nós temos uma grande participação de alguns estados, inclusive do Reino Unido. Agora, com o Estado Islâmico, nós temos alguns países um pouco mais distantes desse conflito, não intervendo de uma maneira tão enfática quanto intervenções anteriores. E, em virtude da privacidade, porque a privacidade desapareceu. Nós não somos... Se todo mundo sabe da nossa vida, isso não é privacidade. Privacidade é existir essa áurea de mistério, o que você faz, quem anda, quais são os teus contatos. Agora, se o Wikileaks já mostrou claramente que qualquer aparelho pode ser utilizado como mecanismo de espionagem. O Wikileaks, por exemplo, revelou no início do ano que existia um software desenvolvido pela NSA que transforma qualquer Smart TV em aparelhos de espionagem. Os próprios microfones, as webcams das Smart TVs serviam como fornecedoras de material que eles poderiam considerar suspeito. E hoje ninguém mais tem TV de tubo. Todo mundo procura um Netflix, um YouTube, todo mundo tem uma Smart TV em casa. Então acaba caindo sempre na NSA. E erros que a NSA descobriu caíram nas mãos de hackers, que foi o vírus do WannaCry. O WannaCry é um erro detectado pela NSA no sistema operacional Windows que afetou o mundo inteiro. Ou seja, como a gente discutia no início da entrevista, até que ponto a espionagem é benéfica para os países e pode cair nas mãos erradas e causar muito mais estragos do que a guerra tradicional que a gente conhece. Acho que também é interessante a gente ver que essa relação da liberdade do indivíduo,
do autocontrole que ele tem sobre si mesmo, não ser intervido pelos outros, é também extremamente importante, porque se eu ponho em votação que as pessoas escolham entre ser livres, terem autonomia nas suas vontades, existir uma privacidade sobre elas, e a maioria entende, eu acabo lesando todo mundo. Para o direito ser extremamente complexo. Porque uma coisa, você diz assim, eu aceito que o meu e-mail seja vasculhado. Daí se 50% aceita que o e-mail é vasculhado, eu vou vasculhar o e-mail de todo mundo? Então você que não aceitava, que é teoricamente um direito individual seu, de ter o seu e-mail ali criptografado, ou o que quer que seja, você abre mão disso para toda a coletividade, ou você não abre e alguém faz. E essa relação do medo, às vezes, força você a tomar uma decisão que não é a mais acertada ou que você vai acabar se arrependendo. Mas depois que você abre a porta para sua vida ser toda vasculhada, é muito difícil fechar essa porta para alguém. E bom, professor, hoje em dia é possível criar uma forma de garantir a segurança nacional, como você falou, contra terrorismo, entre outros ataques, sem precisar da espionagem? Olha, o Brasil talvez não tenha um investimento... O Brasil historicamente não tem um investimento em espionagem porque durante a Guerra Fria o Brasil foi um país secundário. Então o Brasil não fez parte de nenhum pivô de Guerra Fria, foi controlado aqui pelo processo da ditadura, então não representava nenhum tipo de grandes custos em espionar. Então a nossa espionagem historicamente sempre foi interna. O Brasil espiou o próprio brasileiro com medo que ele fosse comunista. Então como ele não virou comunista, bom, tá resolvido. A segurança nossa, hoje o Brasil não representa, ao menos não nesse momento, um alvo muito visado para sofrer ataques. Isso faz com que, de certa forma, a gente também se acomode no campo da espionagem. E o problema é que o processo de espionagem ele migrou muito durante os anos, né? Se na década de 70 ou 60, 70, logo depois da Segunda Guerra Mundial, a espionagem era infiltrar alguém, é um processo demorado, que é um processo custoso, que é um processo delicado e que é muito expositivo, porque você tem que pegar alguém, treinar alguém, infiltrar alguém, esperar que em 10 anos a pessoa crie confiança, e aí para começar a obter informação, ou fazer tudo isso no campo dos direitos diplomáticos, que a gente tem uma certa proteção especial. Hoje em dia, o processo de espionar alguém é todo ele eletrônico. O que, de certa forma, apesar de ser igualmente caro, porque você tem que fazer um maciço investimento, é muito mais seguro. Porque eu espiono alguém lá dos Estados Unidos. Eu não preciso vir aqui, eu não preciso mandar, eu não preciso treinar, eu faço tudo de lá. E aí o Brasil, para estar desvinculado desse campo da espionagem, ele acaba tendo que ter quase que um sistema próprio de sistema de informação, que é o que a gente não tem. Telefonia brasileira toda internacional, o sistema de e-mail, o sistema de pesquisa, rede social, é tudo localizado em outro país. Então, é preciso ter espionagem para estar seguro? Hoje não parece ser o caso, mas talvez seja o caso no futuro, e se o investimento não começar a acontecer no presente, não vai ser possível jamais. Gente, nosso tempo terminou, queremos agradecer muito. Eu acho que a questão principal que acionou o debate de vocês, né, até que ponto se pode ir em nome da segurança nacional, eu acho que é algo que a gente vai ter que acompanhar, né, para ver para onde estamos indo, né, nesse nosso mundo. Mas a gente quer agradecer muito a participação dos dois professores do curso de Relações Internacionais, professor Rodrigo Milindre Gonzalez. Obrigado, professor. Obrigado. E também o professor Marcos Vinícius Viana da Silva. Muito obrigada, Rodrigo. Eu que agradeço. Marcos. Muito obrigada para vocês também, professores, e também obrigada a você que esteve nos acompanhando no Viva Voz pela rádio, pela TV Univale. E a gente se vê, então, no próximo programa. Até lá!